Eu vou, até pelo tempo, convidar já o Daniel, porque a gente já pulou para território e o Daniel Bittencourt tem inúmeros projetos de qualificação da participação social frente ao poder público, dentre eles um especial que eu até conheci, que é o do Parque da Redenção. Então, Daniel, te convidar para expor toda a sua experiência. Vou pedir licença aqui, a mania de professor é apresentar de pé, né, César? Estou em casa? Então, gente, boa tarde. Tá lá. Eu não quero ser muito acadêmico aqui na fala. Se eu estiver sendo muito chato, por favor, balance as mãos aí. Lá? Tá bom, César. Eu sou bem mandado. Então, mas o César pediu para eu falar. A minha trajetória é um pouco o que eu vou mostrar, né, César? É uma trajetória que vem de alguém que vem de mercado, vai para a academia. Eu estou 18 anos na Unicinos. E, a partir desse processo de vir do mercado para a academia, entende que a missão da academia é devolver para o mercado, devolver para a sociedade. Né? Essa é um pouco a história que eu vou contar aqui. Sem antes dizer que eu ia fazer uma piada para a Marta, assim, que eu preparei 50 slides, né? Aí a Marta disse assim, tu, como gaúcho, não vai atrasar 1 minuto. Então, assim, aumentou a minha responsabilidade quando ela fala isso. Aí eu sento ali, o César diz, tu vai falar 20, não 25. E aí o Rubão está ali, vai me perguntar depois, é o que vai me levar lá para eu pegar o ônibus e voltar. Então, assim, quando o Rubão fizer o sinal, a gente tem que parar o painel. Fechou? Então, tá. Olha só, eu vou falar... Então, assim, agradecer a secretária Giane, que na noite de abertura falou um ditado iorubá aqui, né? E eu quero dizer que a pedra que Exu usou para matar o pássaro hoje foi o Claudinho que falou para o César, que viajou para Porto Alegre com dinheiro do Sebrae, conheceu isso tudo que vocês vão ver aí. Então... Quero agradecer a todo mundo, a secretária que lembrou isso, a prefeita Margarida, né? Então, vamos lá, chega de mais delongas. Então, eu vou falar para vocês a minha pesquisa mais recente, assim, mas eu não posso falar dela sem falar das outras coisas, né? Então, essa questão dos trajetos, dos mapas, a gente falou aqui, outras pessoas muito mais incríveis do que eu falaram, né? Sobre o Benjamin, por exemplo, o Benjamin tem a questão do flanar na cidade, né? Flanar não é se perder, flanar é simplesmente tu explorar de maneira serendipitosa um território, né? Isso sempre foi uma característica da minha trajetória dentro da universidade, dentro da pesquisa, entender como é que a gente faz esse tipo de coisa, né? Deixa eu sair daqui. E aí essa história começa justamente com o que o Rômulo falou, que a gente atendeu um pedido da universidade de tentar construir uma ação de anúncio do desembarque da Unicinos em Porto Alegre em 2010. E todas as tentativas que as agências de publicidade que atendiam a universidade tinham feito, elas eram muito pouco relevantes do ponto de vista do que a gente queria dizer. E a gente, eu e mais 3 colegas da universidade, a gente propôs uma ideia que, na verdade, assim, ela é meio anedótica, né? Eu apresentei para o meu diretor de graduação uma apresentação que tinha 20 slides, mas só 2 importavam, o primeiro e o último. O primeiro contava a ideia de que nós faríamos 10 ações nesse Parque da Redenção, aí, que eu já vou contar, para quem não conhece o parque, conhece a história, mas eram 10 ações que começavam com flash mob no dia do primeiro turno da eleição de 2010, e o último slide era a gente dizendo que a gente ia pousar um balão de ar quente nesse parque. Por que esse parque é importante? Por que a gente criou uma plataforma digital onde as pessoas subiam as suas memórias, as suas reminiscências? Eu tenho uma foto minha lá na plataforma da primeira vez que eu fui num parque de diversões, por exemplo, né? Porque esse parque, que fica na parte baixa da cidade, Porto Alegre era dividida entre a cidade alta e a cidade baixa, esse parque era uma várzea onde os negros e as negras libertos iam se refugiar. Por isso o Parque da Redenção. Redenção é o nome afetivo. O nome desse parque é Parque Farroupilha. Foi inaugurado para comemorar o centenário da Revolução Farroupilha, né? Uma guerra que a gente perdeu. É típico de gaúcho, né? Comemorar coisas que perde. Mas esse parque, então, tem esse nome afetivo que é o centro, é o coração da cidade, né? Então, a gente criou essa plataforma, as pessoas, cada um daqueles pontos, os vermelhos são pontos de conteúdo que nós criamos, apontando 22 pontos de interesse turístico naquele parque, todos os outros pontos são pontos que a comunidade criou. Em 10 semanas de projeto, as pessoas citavam assim, César, vamos tomar um chimarrão na @redenção.cc, atingiu 2 milhões de pessoas em 10 semanas. E aí acontece que um assessor
do César Busato, que era o secretário de governança local na época, vai na universidade e me pergunta, pô, como é que a gente pode usar isso aí para revitalizar algo que também já foi citado aqui durante o evento, que é uma tecnologia social que não foi criada por Porto Alegre, mas Porto Alegre se tornou a grande propagadora dessa tecnologia que se chama orçamento participativo, né? O orçamento participativo foi criado em 82 na prefeitura de Pelotas pelo Bernardo Souza, mas é o Olívio Dutra, na primeira gestão do PT em 89, quem faz esse boom. E a gente cria, aqui tem algumas fotos das ações lá, a gente cria, a gente cria o portoalegre.cc, que é onde o César me conhece e tal, que é uma plataforma de inovação aberta, onde as pessoas, num mapa de novo, subiriam em 10 categorias ideias a serem implementadas na cidade. E aí, o que acontece? Assim, quando a gente lança essa parada, acontece uma coisa muito legal. Assim, é a universidade que faz uma parceria com o poder público, monta essa tecnologia social, e em 3 dias, 2 coisas acontecem. Eu recebo uma ligação do gabinete do prefeito, dizendo assim, pô, as pessoas estão subindo problemas da cidade na plataforma. Eu disse, prefeito, pega um tablet, um carro da prefeitura, visita a pessoa que plotou o problema e diga para ela que ela se importa, porque antes os problemas da cidade estavam sendo discutidos na padaria, no bar, na escola, né? Agora existe uma tecnologia que o senhor consegue enxergar onde é que está o problema. Vá lá e converse com a população. Foi a minha ruína e a minha... Estou aqui por causa disso também, né? O prefeito não gostou muito do que eu falei. A outra coisa é que, uma semana depois disso, 25 cidades escreveram para a gente querendo utilizar essa tecnologia, e aí, Carru, né, às vezes a gente não está preparado para o sucesso, só para o fracasso. A gente não tinha como replicar essa solução para outras cidades. Eu podia estar em outro lugar nesse momento, né, César, mas graças a Deus eu estou aqui conversando com você sobre isso. Um dos legados do portoalegre.cc, enquanto tecnologia social e enquanto tecnologia digital, foi a ocupação da cidade, mas uma ocupação criativa. Por exemplo, uma reclamação histórica, eu vou ter que correr, uma reclamação histórica é que o Parque da Redenção, por exemplo, não podia ser ocupado à noite por uma questão de segurança pública, né? Um dos principais colunistas e formadores de opinião do Rio Grande do Sul, Paulo Santana, reivindicava o cercamento físico do parque, né, para a preservação do patrimônio das pessoas, e o debate da ala progressista da cidade dizia que isso era uma aberração. E a gente fez uma ocupação noturna chamada Serenata Iluminada, onde diversos grupos culturais da cidade ocuparam o Parque da Redenção com intervenções artísticas. Isso é um show acústico da Graforrest Filarmônica. Vocês veem que não tem nenhum equipamento ali, né? As pessoas levaram o que podia ser levado para essa ocupação, e foram 3 noites, assim, três eventos que nós ocupamos, tinham mais de 10 mil pessoas construindo uma ocupação cívica de um território que tinha sido abandonado em determinados momentos, né? Essa história eu conto com um pouco mais de detalhes nesse artigo que eu escrevi para Zero Hora, em que eu apresento o Steven Johnson, talvez seja o principal nome dessa edição do Fronteiras do Pensamento. Eu dou detalhes dessa história, eu acho que é legal resgatar, mas, infelizmente, meu tempo está indo, eu não vou conseguir contar tudo, né? Então, assim, isso tudo... Quando eu percebo, assim, César me chama, um monte de gente me chama para falar sobre isso, eu percebo que isso tem uma densidade que é importante ser refletida, eu chego no doutorado e um dos meus orientadores diz assim, Daniel, não dá para tu refletir sobre algo que tu criou, como é que tu vai separar o pesquisador do criador do que será estudado, né? Então, eu preciso tirar isso do caminho, assim, infelizmente eu preciso tirar isso do caminho, eu preciso resolver isso de uma outra forma, assim. Como é que eu resolvo isso? Assim, bom, vou continuar com a história dos mapas e o que a gente faz com os mapas. E aí eu descubro, por exemplo, vasculhando uma série de coisas, que o Waze, por exemplo, constrói mapas tridimensionais sobre as interações que as pessoas têm com o aplicativo durante 24 horas de uso em determinadas cidades. Essa imagem aqui, que a gente não vai poder passar, porque o vídeo não está ali, é 24 horas de utilização do Waze em Paris, da meia-noite até as 11h59 do dia. E aí eu percebo que existem várias coisas interessantes que acontecem naquele território, que a gente tem que começar a prestar atenção por que elas acontecem, né? Lá no cantinho tem algumas indicações ali, né? Por exemplo, as pessoas conversando, onde é que tem alertas de polícia, perigos ou engarrafamento. E esse vídeo plota em 3 dimensões, não só a dimensão da largura e da altura, mas na dimensão no eixo Z,
essas interações que acabam pipocando no mapa. Eu disse assim, isso aí é legal, vamos dar uma pensada nessa história. Então, assim, a minha tese é uma história de um fracasso, né? Eu começo a contar que eu não conseguia refletir sobre Porto Alegre CC, nem Redenção.cc, que eram coisas que eu queria, mas que eu descobri alguma coisa que podia fazer sentido, e acho que faz sentido para a gente discutir aqui em Juiz de Fora. Olha o ato falho aí. Então, eu estava interessado em tentar entender o que acontecia quando a gente mexe no Waze, né? Estava falando com o Claudinho ontem, assim, cara, a gente está tomando determinadas decisões do poder público, né? Toma determinadas decisões baseadas em alguns dados que o Waze fornece, mas será que todos nós usamos o Waze? Né? Então, é um ponto para a gente perguntar, assim. E aí eu fui atrás dessa história e comecei a pensar como é que isso poderia ser pensado, né? Então, eu lembrei de um texto do André Lemos, que é um carioca que está radicado lá em Salvador há muito tempo, na Federal da Bahia, em que eu comecei a discutir essa questão das ambiências, dos territórios que se formam a partir da utilização da tecnologia, né? E aí eu não vou entrar muito nesse papo aqui, mas é bem importante pelo seguinte, normalmente quando a gente faz uma discussão sobre tecnologia, a gente diz que a tecnologia é emancipatória no sentido quando o usuário se apropria dela. Então, por exemplo, né, a gente pensou Porto Alegre.cc como uma tecnologia social de inovação aberta. As pessoas iam entrar lá e iam dizer assim, eu sou o Daniel Bittencourt, eu tenho o mesmo preço que o prefeito e eu acho que a gente tem que fazer uma serenata da redenção à noite. Né? Foi para isso que foi pensado, esse era o uso. Só que as pessoas resolveram se apropriar da tecnologia e dizer, cara, tem um problema na minha rua. Antes de eu propor para o prefeito uma ideia legal, ele que arruma um buraco na minha rua. Então, essa é a diferença entre uso e apropriação. A minha intenção como criador foi uma. Agora, o que as pessoas fazem é completamente diferente. E a gente, como diria Lacan, né, a gente é responsável pelo que emite, não pelo que o outro interpreta. Então, é um pouco essa discussão de uso e apropriação. Eu faço uma série de proposições. A gente primeiro precisa garantir acesso à tecnologia, né, antes de falar em uso. Sabe? Tem pensar em letramento tecnológico, ter letramento midiático, tem uma série de instâncias que, infelizmente, não vai dar para conversar, porque o César cortou meu tempo, eu tenho que ir embora também, né? E aí eu vou propor esse conceito de apps sociais de mapas. E aí é legal porque, assim, ninguém fala dessa história, né? Apps sociais de mapas. Por que apps sociais de mapas? Porque, assim, em algum momento da vida de vocês, talvez vocês tenham utilizado Garmin na vida, ou TomTom, né? Aqueles objetos horrorosos que ficavam no painel do carro, assim, para tu ir para Cabo Frio, né? O César ia para a Bahia lá e tal. Então, tu usava aquela história. Qual é a diferença do Garmin, desse jeito, para o Waze? A diferença é básica, é o social. No Waze tem pessoas que vão lá e dizem, ó, nesse pedágio aqui rolou um acidente. Lá no Garmin eu não tenho esse componente colaborativo. Essa é a grande diferença. E aí eu começo a discutir. Aqui, enfim, eu tenho que inventar uma metodologia, porque não existe nada que indicasse como isso tinha que ser estudado. Eu passo por essas etapas e eu chego à conclusão que eu preciso estudar 4 aplicativos. Então, assim, não bastava ter uma tese, um filho recém-nascido, trabalhando com o César aqui, eu precisava ter 4 em vez de 1, né? 4 objetos. Então, são esses objetos que eu estudo, e aí eu vou para a rua. Assim, né? E aí, o que eu começo a descobrir? Por que eu resolvo estudar essa história? Porque eu começo a notar que alguns pesquisadores começam a pegar tecnologias como o Nike Plus, por exemplo, que era um dispositivo que se colocava no tênis e que marcava o pace das pessoas. Né? Quando o cara estava correndo, ele queria saber qual era a velocidade que ele fazia por quilômetro que ele estava correndo. Só que a Nike depois evoluiu essa tecnologia, esse dispositivo, e ela permite que essa corrida seja georreferenciada no mapa. Né? E aí, o que a Nike faz e esse pesquisador faz? Ele acessa essa base de dados e ele plota no mapa de Manhattan, por exemplo, quais são as zonas que as pessoas correm em Manhattan. Então, quanto mais cores quentes no mapa, mais corredores. Quanto mais cores frias, menos corredores. Eu chamo, isso aí tem alguma coisa que faz sentido a gente olhar. Né? Essa tecnologia se expande de tal maneira que vira uma campanha da Nike. Tu ia em algumas lojas conceito da Nike, e tu chegava lá com o teu usuário de Nike Plus de corrida, e eles imprimiam uma embalagem de um tênis que tu comprava, qualquer tênis. Eles imprimiam uma embalagem do teu tênis com os mapas das tuas corridas, os lugares por onde tu corria. Então, essa coisa começa a ganhar corpo. Esse aqui é um mapa de utilização do Uber na Cidade do México. À direita da imagem, aqui, eu estou de novo atrapalhando a imagem, à direita da imagem durante o dia.
À esquerda, utilização do Uber à noite. Então, claramente, a gente consegue interpretar que existem regiões onde elas são mais acessadas em determinados contextos e regiões que não são acessadas em determinados contextos. E eu chego à conclusão de, cara, de novo tem um indício forte de que a tecnologia está nos indicando o que eu vou chamar mais lá na frente de zonas de afeto e zonas de afetação. Assim. E aqui tem um lance que é genial. Assim, o Strava é um app que concorre com o Nike Plus, é um app de registro de corrida, e de qualquer atividade física, na verdade, e em 2017 eles lançam uma funcionalidade chamada Global Heat Map, que é o quê? Assim, todo mundo que corre e que registra essa corrida lá, eles plotaram num mapa global. Então, eu consigo ver todas as corridas de Juiz de Fora, por exemplo. Que é legal, né? Legal saber isso, né? Mas, assim, não tem muita utilidade, assim, até que o Talibã descobriu isso aqui, né? Tipo, isso é uma base secreta do governo americano no território estrangeiro, onde os militares iam correr. Né? Os caras estavam lá esperando para ir para a batalha, eles ligavam o Strava, saíam a correr, só que essa base era clandestina, os caras não, secreta, os caras não sabiam onde era essa base. Só que aparecia no Strava. Né? Então, assim, putz, né, de novo a apropriação, né, César? O Strava pensou um uso, entendeu? Pô, o Talibã, ou o ISIS, enfim, pô, tá aqui os caras aqui correndo, olha ali está a base militar dos caras. Então, assim, coisas que os mapas nos revelam, né? Ou coisas que os mapas não nos revelam. Israel, por exemplo, tem uma lei na qual o Google não pode mostrar em alta fidelidade determinadas regiões do país. Quer dizer, determinadas não. Todo o país não pode ser mostrado em alta fidelidade. Talvez a imagem aqui não mostre, mas tem uma espécie de blur, assim, tem um embaçado nessa imagem desse mapa. Né? Então, assim, de novo, existe uma interferência política de como a gente acessa o território, né? Como é que a gente acessa o território digital. E há também intervenções artísticas, que não são exclusivas desse artista aqui, de pessoas que correm para fazer intervenções artísticas dentro de mapas digitais. Né? Isso aqui começa a acontecer nos Estados Unidos, mas acontece na Europa de diferentes jeitos. Vocês podem imaginar que existem diferentes ilustrações, né? Inclusive algumas mais engraçadas do que a Frida Kahlo, mas, enfim, as pessoas correm não mais como um exercício físico, elas correm como uma expressão artística, porque elas entendem que os mapas digitais deixam rastros, a gente deixa rastros nos mapas digitais, e as pessoas fazem coisas com isso. Né? Para além de um uso de um mapa, que é saber assim, como é que eu saio daqui para ir até a rodoviária, as pessoas começam a perceber que existe uma apropriação do uso do mapa, que é deixar uma imagem não convencional naquele espaço. Né? Então, esses ruídos todos me interessam e eu vou pesquisar, e eu tenho 2 minutos e meio para terminar, e uns 30 slides para passar. Então, os ruídos são o que me interessam. Não me interessa o que os caras desenharam para os apps, me interessa o que as pessoas fazem com os apps. Assim, né? E aí eu descubro um cara que lança um conceito para mim genial chamado co-designer territorial. Chama Georges Amar, ele trabalhou na Prefeitura de Paris, dentro da Secretaria de Mobilidade Urbana, ele é um intelectual também, e eu vou trabalhar com esse conceito do co-designer territorial, que somos nós. Assim. Toda vez que a gente abre o Google Maps, a gente vira um co-designer territorial. Né? E aí eu lanço mão, e alguém aqui na abertura do evento fez questão de chamar a atenção, acho que foi ontem, para o Milton Santos, assim, meu profundo agradecimento pela obra dele, porque se não fosse o Milton Santos, eu não teria resolvido a minha tese. Esses 3 caras são fundamentais na minha discussão sobre o que eu chamo de cidade mediatizada. Né? O Milton Santos, então, fala, por exemplo, que discorrer, ainda que exaustivamente, sobre uma disciplina não substitui o essencial, que é a discussão sobre o seu objeto. Na realidade, o corpus de uma disciplina é subordinado ao objeto e não ao contrário. Desse modo, a discussão é sempre sobre o espaço, não sobre a geografia. Então, assim, eu não estava interessado se aquela intervenção rolava no Rio de Janeiro, ou em Tel Aviv, ou em Berlim. Né? Estava interessado o que as pessoas estavam fazendo com o espaço. Não era com a localização da latitude e da longitude. E o André é um cara que lança, em 2007, o conceito dos territórios informacionais, áreas de controle de fluxo informacional digital. Fluxo, movimento, né? Ele é dialógico, como diria o André Martinez, né, Marta, que infelizmente não conseguiu estar aqui. Então, assim, o André está localizando o território informacional nessa interconexão entre ciberespaço e espaço urbano. E eu, opa,
Aqui tem um negócio legal. E aí o Milton Santos ele já tinha escrito várias vezes sobre essa história do meio técnico informacional, faltando 20 segundos. Eu vou, né, descobrindo coisas desses caras aí que são legais. O Jorge Amar lança o conceito, não mais, ele derruba o conceito do homo economicus para um conceito de um homem em mobilidade, que me ajuda a pensar essa questão toda. E aí eu penso, aí é a conclusão, né, que é a conexão entre meu trabalho enquanto um profissional que intervém na realidade e talvez um pesquisador que reflete sobre isso, que é a constituição do que eu chamo de território emergente. Assim, né? Então, as cidades são constituídas por 5 territórios. Né? Um território materializante, que, na verdade, são as construções que a gente enxerga, são os equipamentos, são os prédios, são as vias urbanas, são as obras de arte que se materializam no território. Um território informacional, por exemplo, o Fórum está produzindo conteúdo sobre as palestras e está, muitas vezes, tagueando, né, colocando a tag deste espaço num território que não é fundado no físico. Ele é fundado lá no Instagram, lá tem uma localização lá no Instagram chamado Teatro Pascoal Carlos Magno. Né? Então, esse é um território informacional. É aqui que eu transcendo a visão do André, assim, sendo muito arrogante. Né? Mas eu passo acima. Existe também um território interacional, porque quando alguém publica algo sobre mim nesse momento, eu posso repostar nas redes sociais. Então, comunicação não existe sem interação. Para que a comunicação se estabeleça, eu tenho que falar, mas alguém tem que ouvir, alguém tem que receber, alguém tem que processar e alguém tem que responder. Senão, não é comunicação, é informação, é outro processo. E o senso comum, normalmente, se confunde nessas questões. Existe um território governado pelos algoritmos computacionais, ou seja, o que pode ser mostrado, o que não pode, o que é invisibilizado e o que é maximizado nesse discurso que transcende a questão geográfica, mas do espaço, e um território simbólico. Eu estou terminando. Do que isso acontece? Né? Essas são as dimensões que eu proponho, só que elas não são como camadas de cebola, assim, né? Onde uma está lá nas profundezas e outra está mais acima. Na verdade, elas interagem entre si, assim. Elas estão imbricadas umas às outras, né? E aí, o que eu proponho como resolução final, assim, como proposta, que eu acho que é uma questão legal. Assim. Tudo isso ali, quando a Nike mostra que ao redor do Central Park, em Manhattan, existe uma zona onde as pessoas preferem correr, e no Brooklyn não tem ninguém, existem lugares, claramente, que são zonas de afeto. São zonas onde as pessoas se sentem seguras, elas gostam mais. Existe uma sensação de apropriação da cidade que é diferente de uma região periférica, onde a polícia, em vez de garantir a nossa segurança, garante outro tipo de intervenção. Assim, né? Então, eu chamo isso de... Quando existem zonas mais consumidas, desculpa a palavra, mais consumidas no território, eu chamo de zonas de afeto. E as zonas de afetação são as regiões que são invisibilizadas, são as regiões onde o poder público se ausenta. E eu lembro daquela história daquele casal italiano, acho que saiu do Galeão, botou no Waze lá qual era o trajeto para ir para algum lugar, acho que na região dos Lagos, errou a saída, entrou no Complexo do Alemão e ficou no meio do fogo cruzado entre a polícia e os traficantes e acabou morrendo. Né? Por quê? Porque, como naquele mapa que eu mostrei da Cidade do México, existem regiões onde a gente não acessa em determinados horários. E os algoritmos ajudam para que a gente não acesse. Então, assim, existe uma implicação grave no tipo de cidade que a gente consome, mas também no tipo de cidade que emerge das nossas interações cotidianas com esses apps. Então, o que eu quero dizer, assim, para encerrar, me preocupa muito quando governos, isso existe um programa do Google dentro do Waze, que é conexão do Waze com governos, que é fornecer dados de consumo da via urbana para que as prefeituras e as secretarias de mobilidade decidam quais investimentos devem fazer na malha urbana. Por exemplo, vamos colocar um viaduto ou não vamos colocar um viaduto? Baseado no quê? Baseado nos dados do Waze. Só que o Waze, na minha pesquisa, eu mostro. Hoje eu moro em São Leopoldo, né? Tinham
300 pessoas usando o Waze na minha região. Mas nem de longe é 1%. Né? Então, assim, decisões têm sido tomadas para interferir diretamente no território materializante com base numa pequena fração de nós que utilizamos. Né? E quem é que utiliza essa tecnologia é um extrato muito parecido com o meu, assim, pessoas que têm acesso à mobilidade urbana, com equipamentos bons, e que acabam gravando esse tipo de intervenção que vai se traduzir também para as pessoas que não têm o mesmo perfil de consumo. Isso é bastante grave, e eu acho que a gente precisa discutir, né, conversar sobre isso. Então, a minha proposição é que a gente precisa hackear a cidade, né? A gente precisa se apropriar dela no sentido de como, para além da lógica algorítmica, para além desse território governado pelo algoritmo das 5 Big Techs, como é que a gente se apropria e propõe uma cidade que seja, inclusive, criativa. Né? Mas a gente precisa entender como é que isso funciona nessa lógica colaborativa e de participação. Gente, quero agradecer, interrompi aqui, né, estourei 5 minutos, mas, César, eu fiquei no tempo. Muito obrigado, Daniel. Eu já vi o uso de mapa de torre de celular para modelagem de mobilidade e transporte público, né? Que aí é mais democrático, porque você tem aí percentuais. Mas, de fato, fui secretário de planejamento do município de Juiz de Fora e eu era, inclusive, acossado pela Google para consumir os dados das inúmeras plataformas, porque é o modelo de negócio deles e, de fato, é excludente, porque nem todo mundo usa os produtos e você tem um corte social, inclusive, porque você precisa ter recurso financeiro para consumir o produto. Muito bom, então, parabéns. César, vamos lá? Não vou nem te falar dos 20 minutos, porque você que determinou isso. Por que essa risada? Eu não entendi. 10 minutos. Vamos lá. Eu vou contar a história assim, bem rápida também, quando fala bem rápido, já viu, né? É uma história de 20 anos em 20 minutos, 1 ano para cada minuto. Não é mais ou menos isso? Então, mas não vai dar. Vou trazer a experiência nossa aqui da Zona da Mata, aqui a partir de Cataguases, né, que nasceu em 2002, nós estamos fazendo 20 anos. Estou tentando passar aqui, se é aqui, se é lá, lá. É para baixo. É para baixo, eu estou ao contrário, não? Isso. Agora vai. Isso. Essa história de 20 anos aí desse programa de economia criativa, com foco, no caso, em Cataguases e região, no setor audiovisual, como de certa maneira, o foco de alavanca para o desenvolvimento de toda a economia criativa. Esses 20 anos a gente trabalhou praticamente em 65 cidades, agora está crescendo a expansão, esperamos chegar nas 150 cidades. Esse é um pouco o nosso território, a gente se articula com outros hubs, né, na Barbacena, por exemplo, Carangola, né, Belo Horizonte, Ouro Preto, tem toda uma articulação regional também, né? Mas esse programa se começou em 2002. Aqui, então, vamos lá. Um pouco de olho na singularidade da cidade, porque lá nasceu o cinema, de certa maneira, uma das fundadoras do cinema nacional, terra de Humberto Mauro, né? Humberto Mauro nasceu ali do lado, mas se realizou como eletricista, como mecânico, como maquinista, como músico, antes de ser cineasta, na cidade de Cataguases, uma cidade que tinha uma indústria precoce como Juiz de Fora, indústria têxtil, indústria da energia, né? E esse cidadão foi para lá porque para trabalhar para essas indústrias. E ele se aproximou de um italiano, por conta do italiano fosse Pedro Comelo, era um fotógrafo das indústrias. Então, essas condições todas locais que puderam fazer dessa história da cidade, a literatura local, né, também, associada ao modernismo, São Paulo, Recife, Rio de Janeiro, que puderam reunir essas condições para que o Humberto Mauro, de repente, chegasse a encontrar um italiano numa cidade de 5 mil habitantes na Zona da Mata de Minas Gerais. Né? São condições muito diferentes, singulares. Né? Como é que você vai encontrar um italiano em 1905, em 1916, no interiorzinho né? Uma cidade que tinha luz, tinha energia elétrica, em 1905.
talvez umas 20 cidades na América Latina tinham essa condição, como Juiz de Fora também tinha. Então, essas condições culturais, de conexão com a corte, com a capital do Rio de Janeiro, a capital do Brasil, que era Rio de Janeiro, dali para o mundo, e no inverso também, é criar as condições de se realizar um cinema brasileiro nessa relação cultural, com essas condições estruturais, locais, reais, para poder dar conta do Humberto Mauro fazer toda a sua primeiro ciclo da sua obra, em 1924, 25, 26 até 29. Depois ele se muda para o Rio de Janeiro e faz o que fez, né, junto com Roquete Pinto, no INSE, Instituto Nacional de Cinema e Educação. Ele praticamente filmou o Brasil plural, o Brasil rural, né? E tem essa história fundante do cinema brasileiro, depois do cinema novo, com Glauber Rocha, e por aí vai. Então, a gente parte do passado, parte da memória da realização passada, da nossa história, do que era singular na região por conta dessas condições, e a gente resolve se inspirar nele para criar um futuro novo, a partir da ideia de Humberto Mauro e um novo futuro, um programa de cultura e desenvolvimento local, Cláudia, lançado em 2002, e, acreditem, por 12 pessoas que estão até hoje, e que já cresceu, e que continuam juntas há 20 anos. Como foi o Porto Digital do Recife? 6 pessoas criaram o Porto Digital de Recife. Por quê? Porque, com dinheiro público, foram estudar fora, virar doutor, né, pós-doutor no Canadá, na Europa, no Japão, e tomaram a decisão, que o Clóvis, que o Saboia disse aqui hoje, de voltar ao Brasil e deixar contribuir com o Brasil, com tudo que eles aprenderam, com dinheiro público, para fazer, porque eles podiam fazer opção para qualquer lugar do mundo. O mais comum seria ir para o Rio de Janeiro para trabalhar em alguma multinacional. O Saboia não contou aqui, mas eles fizeram um pacto que eles iam deixar o recurso público na cidade do Recife. Começa a conversa por aí. Vamos voltar para o Brasil, mas vamos destinar todo o nosso aprendizado, tudo que a gente aprendeu e tudo que a gente está imaginando na cidade do Recife. Assim nasceu o Porto Digital do Recife, com um grupo de 6 informatas da Universidade Federal de Pernambuco, que é a história de Silvio Meira, Cláudio Marinho, o Paulo, né? O próprio irmão, Luciano Meira, o Fábio Silva, uma série de pessoas que tomaram essa decisão e fizeram o que fizeram aqui. 500 empresas hoje revitalizaram o Porto Digital do Recife, revitalizaram toda a ilha do Recife. Eu digo que é mais do que um projeto de tecnologia, também é uma imobiliária, né? Eles também trabalham tanto a recuperação física do espaço, a recuperação cultural do espaço, a revitalização dos patrimônios culturais, o subterrâneo, tudo passa por eles. Então, o Porto Digital um pouco nos inspirou muito nisso. Nós fomos umas 10 vezes no Porto Digital, conheceu o Louco também. E o modelo de gestão público no sentido PPP, né, uma palavra que eu até aprendi com Macaé, né, parceria pública, parceria em políticas públicas, no sentido mais amplo da palavra pública, né, que envolve todo mundo, universidade, governos, né, empresas privadas e sociedade. O que a gente viu nessa andança toda, a gente se inspirou exatamente nessa, e começa por aí, nessa possibilidade de 6, 7, 10 pessoas criarem uma história, um projeto de longo prazo, de 20 anos. Né? No meu PowerPoint, nosso PowerPoint de 2002 é igual o de hoje. Assim, nós conseguimos o que escrevemos lá há 20 anos atrás, expandimos, atualizamos, mas resultou, depois de uns 5, 6 anos, na ambientação, num processo de articulação de rede, na formação de uma rede de cooperação, na articulação com outros projetos, com as outras instituições, a gente nascemos como um ponto de cultura num programa Cultura Viva do Brasil, do governo Lula, né? Nasce aí, num festival internacional, numa coisa também cosmopolita, internacional, nos países de língua portuguesa, o Cineporte.
Tá, o negócio está dando. E aí surge a modelagem do polo, em 2010, a gente viajou o Brasil, conhecemos o Viamão, né? Nós fomos a Porto Alegre, fomos a Florianópolis, fomos no Porto Digital, fomos no CTAV, no Rio, fomos em vários lugares do Brasil e fomos conhecer uma experiência bacana, essa que nos inspirou muito, que foi o Porto Digital. Fomos a Manchester, fomos a Portugal, fomos a Espanha, Cláudio foi na Tchecoslováquia, né? Nós fomos em vários lugares do mundo e fomos nos inspirar a partir do, inclusive Manchester, curiosamente, né? A Manchester mineira, o que Manchester está fazendo hoje, nos últimos 10 anos, exatamente deslocando todo o seu investimento do Estado empreendedor da Inglaterra, que nada de neoliberalismo tem, é só nos olhos né? No dos outros, né? Como diz, no dos outros, né? O Estado empreendedor, junto com a iniciativa privada, com a universidade, estão fazendo o maior investimento, tenho quase certeza disso, na economia criativa no mundo, que é o Media City. Né? Curiosamente, numa ilha com canais, né, com rios que dão no mar. De novo, é a mesma história. E muita gente envolvida, ao ponto 2.500 pessoas saíram de Nova York, desculpa, de Londres, estou com a cabeça lá em Nova York, saíram de Londres nos últimos 10 anos, apenas os funcionários da BBC, com 3 ou 4 departamentos, se mudaram para Manchester para desenvolver o Porto Mídia. 4, 5 universidades, 3 estúdios novos, é um negócio gigante para o mundo, né? De novo, ressignificando a indústria se movendo para outra história, né? Uma revolução tecnológica, juntando conhecimento, criatividade, inovação, está tudo ali. O digital também, na sua dimensão. Então, a gente, guardadas as nossas devidas proporções, experimentamos algo parecido a partir de Cataguases. E somente nos últimos 10 anos... Oi? Não chame, professor. Cláudia quase caiu ontem. E o professor quase caiu aqui, né? Já pensou? Cláudia. Para exemplificar, você é muito prático. O que é esse modelo todo de reunião de pessoas locais que resolveram mudar a sua história a partir de um programa de cultura, a partir da sua história, num programa de cultura e desenvolvimento, que olhava para trás, mas apontava para frente, construía no presente, né? Fazia esse momento, essa coisa circular. A partir de 2010, nós realizamos 24 produções em Cataguases região. Não é só Cataguases, não. As 15 cidades já foram filmadas, etc. E tal. Talvez seja o lugar que mais se filma hoje no Brasil, no interior brasileiro. Grandes produções de cinema, de série, de animação, longas-metragens, webséries e séries de televisão, que tem um impacto muito forte na economia local e tem uma projeção nacional e internacional fantástica. Talvez a gente filme mais que muitas capitais no Brasil. Então, a gente tem, e num processo dinâmico de mobilização de parceiros, de governança local, que faz toda essa roda se efetivar. Nesse trabalho, a gente, nos últimos 4 anos, a gente criou mais de 2.500, hoje já pode falar, 2.500 postos de trabalho. De novo, alguém já falou aqui de trabalho, de ocupação, né, de trabalho, de processo de trabalho, não mais de emprego. Nosso setor é muito articulado, e cada dia mais, né, eu acho que o Duda vai falar disso também, do futuro do trabalho, né, como já falaram aqui, em algum momento eu acho que Eduardo Albuquerque, né, o Duda, vai falar muito disso, acho que na fala dele também. Mas a gente, nos últimos anos, criamos com mais de 2.350 postos de trabalho, num processo de inclusão produtiva, e 20 novas produtoras surgiram na região. Quando a gente começou lá atrás, não tinha uma produtora na região. Hoje nós estamos com 20 produtoras. Nós temos um trabalho
também de formação de uma geração, que hoje já realizou mais de 40, 50 curtas-metragens. Nós temos um edital regional que favorece os talentos locais da região, para começar, que já estão realizando seus próprios projetos, além de trabalhar nessas grandes produções. Nós, o tempo todo, trabalhando com a ideia de residências criativas e aprender fazendo. O tempo todo conectando, a possibilidade de aprender fazendo. Né? A gente realizou muita coisa nessa área para poder possibilitar essa inclusão produtiva. Um trabalho de inclusão está tudo trocado, né? Desculpa, que é inclusão educativa, além de formar talentos locais, reter os talentos locais, reunir recursos locais, formar gente também, olhar, ampliar repertório, possibilidades do imaginário e desenvolver, claro, público para os filmes que nós estamos realizando. Né? Hoje nós temos, talvez, a primeira plataforma pública digital de cinema com os nossos filmes, que é o Polo TV, né? Uma experiência também muito rica e que a gente quer expandir muito aqui em Juiz de Fora, a partir de todas as possibilidades que nós estamos vendo na cidade. E aí a gente tem um festival, Ver Fazer Filmes. O Daniel trabalhou com a gente no Escola Animada, que é um projeto maravilhoso, que envolve mais de 10 cidades, com 24 cineclubes instalados nas escolas. Não é sala de aula com o professor projetor para botar o filminho, lá, alguma coisa assim parecida. São cineclubes nas escolas, assim como tem biblioteca nas escolas, como tem, ou deveria ter, né? Agora está numa situação delicada, a situação das bibliotecas, mas nos últimos 20 anos o que mais se viu nas escolas foi, por exemplo, laboratório de informática, né? E agora a gente está propondo também uma rede que cada escola tenha também um cineclube. E a gente vê essa experiência tem sido maravilhosa, porque transforma mais ainda a escola num centro cultural. Eu acho impossível que a gente tenha um cinema em cada escola, um cinema em cada cidade brasileira. Mas nós temos, com certeza, né, professora secretária, nós temos, com certeza, escolas em todas as regiões, em todas as cidades, nos bairros, nos distritos, nós temos escolas que podem virar um centro cultural. Eu escutei uma vez um baiano falar, Nelson Prieto, falar que a gente está falando de tecnologia nas escolas, distribuição de materiais e equipamentos nas escolas, mas e o conteúdo que vão nesses equipamentos? O professor me ensinou há 10 anos atrás, ele participou da Escola Animada, nós tivemos a alegria de levar o Ladislau lá em Cataguases, mas ele propôs para a gente que cada professor tivesse um blog, que cada professor pudesse ter conteúdo no seu blog, que fosse público, fosse distribuído, a partir, inclusive, da gente puxasse. E nós fizemos uma experiência maravilhosa com uma plataforma com o Cláudio, que está aqui, de um espaço de aprendizado em rede, usando blogs, usando ferramentas, que articulava com essas ferramentas, com essas tecnologias, com o laboratório, de tal maneira que todo conhecimento criativo, todo conhecimento gerado e toda criação gerada na escola se ocupasse dessas ferramentas. É menos download e mais upload. A escola não basta, eu escutei isso do Pedro, do Paulo do Preto, não adianta ter tecnologia, internet nas escolas, a gente tem que ter essas escolas na internet. Isso faz toda a diferença. Ele usava, a gente sabe de onde que veio os conteúdos, né? Sempre de cima para baixo, e assim a gente sabe de onde vem. Então, a gente fazer essa revolução tecnológica também foi muito importante. E é nesse aspecto que a gente vai chegar depois no transmídia, na apropriação desses conteúdos. Eu gravo 20 horas com, vamos dizer aqui, o Mamão, né, que é um músico conhecido aqui da cidade, me parece, né? E eu faço um filme de 20 minutos. E as outras 19 horas de conhecimento, de criatividade, que eu faço com isso? Nós temos que falar de sustentabilidade, de cadeia sistêmica também, até por aquilo que a gente produz de conhecimento e de criatividade que é jogado fora, é desperdiçado, até no cinema, até entre a gente. Portanto, dinheiro. Nós temos que falar de dinheiro. O professor sabe disso. Opa. Vamos ver se volta aqui. Vamos ver se eu volto aqui. Governança do dinheiro. A gente manda dinheiro todo embora. O professor falou aqui toda hora, toda... Opa! E agora? Vê se você volta aí. Né, Ladislau? Você falou o tempo inteiro que a gente manda nossos recursos embora diariamente.
Aproveitou e levou. Nós fizemos o que o Porto Digital fez, retendo recurso local, através de um mecanismo fiscal, para começar a história das 500 empresas que estão lá hoje. O primeiro dinheiro foi na Constituição. Foi com recurso fiscal de pesquisa e desenvolvimento. Foi isso que fez o Porto Digital, é a base do Porto Digital. E a nossa base é o recurso de imposto de renda, de imposto de ICMS local produzido, que vai para Belo Horizonte, que não volta. Como vocês têm aqui também, todo lugar tem. O nosso primeiro dinheiro está aqui, ó, 11 milhões de reais de uma empresa que é reconhecida na região, basicamente 3% do imposto que ela manda para Belo Horizonte. Nós retemos durante 4 anos. Onde é que põe o vermelhinho aqui? Primeiro. Hã? De cima? Não. Vamos ver. Aqui, voltou para mim, obrigado. 11 milhões de reais retidos nos últimos 4 anos. Professor, o Sebrae nos mostrou uma ferramenta que diz que 11 milhões de reais da região atraem 50 milhões de reais de fora. Vem para dentro. É que isso resulta nos 61 milhões de reais de impacto na economia local. E, segundo o Sebrae, uma medida conservadora ali, 40% fica na zona da mata e depois os outros 60% das empresas que vêm, né, filmar aqui, vão para Belo Horizonte, vão para o Rio de Janeiro e tal. Mas os 11 milhões vira 122 milhões na economia do Brasil. Efeito multiplicador, com a retenção, com a governança, com a coragem de chegar nos empresários e reter de maneira estruturada, sistêmica, organizada, permanente, fazer a roda rodar, reter um pedaço do seu imposto que ele paga, que ele pagaria, que ele vai pagar, e ele tem que pagar, e que ele ia para Belo Horizonte, ia para Brasília, de novo, centralizando em Brasília, não voltaria nunca, ou voltaria de outro jeito, né? E a gente retendo um pedaço desse recurso. Para a empresa, 340 mil, uma empresa do pó da Energisa, não é nada. Que é o dinheiro, vamos dizer assim, aquele que fala que é o dinheiro novo, o dinheiro bom, que é dinheiro do bolso, resulta nessa história. E o dinheiro de fora, que tem a capacidade de atrair, que é 5 vezes mais, e 10 vezes mais o dinheiro que é multiplicado na economia. Então, a solução é no local. A solução é governar a retenção dos talentos de uma maneira muito efetiva, mas também com a liberdade de ir e vir, de poder se aprender com outros lugares e voltar, porque tem condição de voltar. É governar sobre a criatividade, sobre o conhecimento, né, os talentos e os recursos da própria região. Então, nós temos recursos, sim, aqui, mas todo dia a gente põe no banco e para onde vai? Será que a gente não tem a capacidade de ter um banco local, para o desenvolvimento local? Será que a gente não tem a capacidade de pegar todos esses talentos que a universidade forma todo ano e manda embora, e trabalhar isso como um desafio? O que é ir embora? E o que pode ser possibilidade de trabalhar para fora, mas com impacto local? Aqui se fala que manda-se diariamente, né, anualmente, profissionais de altíssimo nível que vão embora. Bom, então, isso aqui eu queria dar esse exemplo bem rápido, eu queria passar um videozinho de 5 minutos para terminar. Ok? Obrigado. Você passa aí? Consegui falar uns 4 minutos. Você lembra do Gil? Gil do Dona Márcia, irmão Gilmar, você lembra dele? A música é o Recifense aqui.
Vou pregar na parede um pedaço de céu que você me mandou. Eu comecei a trabalhar com essa parte toda de cultura, foi meio que acidental, assim, sabe? Eu não sabia direito o que estava acontecendo, porque eu trabalho com isso há uns 10 anos, há 10 anos, então não tinha tanto curso, tanta oficina, tanta coisa gratuita quanto tem hoje, sabe? Essa questão cultural era feita só para uma classe, aqui, beleza, não pode passar daqui. De repente, com esse tanto de instituições que começaram a aparecer, o Instituto, a Fundação Romeu, do Futuro, agora a Fundação Simão, então isso fez com que a cultura, a arte tivesse alcance de todo mundo. Na fábrica, né, e nas experiências que a gente teve, profissionais mesmo, você conhece uma gama de opções, coisas que você nem imaginava que a pessoa podia ganhar a vida fazendo aquilo. Pode ser uma coisa incrível que você adora fazer, faria por hobby, e essa forma de sustento, que eu acho que isso é decisivo e que a gente tem que trazer isso cada vez mais, assim, para o interior mesmo, porque para as pessoas saberem que elas têm a possibilidade, assim, real de viver fazendo o que elas gostam, sabe? Com leveza, assim, e poder viver com isso. Isso foi uma das coisas mais legais, assim, das descobertas nesse processo. Eu acho que não foi uma construção só para a cidade, que foi uma construção para as nossas vidas, assim. E a minha construção está aqui, né? A minha base está aqui. Vou pregar na parede um pedaço de céu que você me mandou. Vou buscar outra constelação entre a noite que vai e o dia que vem. Eu canto aqui, eu olho daqui, eu ando aqui, eu vivo. Eu grito aqui, eu sonho aqui, eu morro. Esse encontro ele foi muito importante porque modificou todo mundo, né? E basicamente o que está por trás disso é uma cidade tradicional ligada ao cinema brasileiro historicamente, fundamentalmente origem de um cinema feito fora dos grandes centros. Uma experiência nova para mim, então, é bastante ousada essa. Um alto nível profissional de ensino, de experiência, e que vai proporcionar, evidentemente, um bom treinamento aos alunos que estão aqui. Eu sempre tive uma certa tristeza, porque a gente vai para uma cidade, utiliza ela como cenário, e depois abandona aquelas pessoas que estavam junto com você ali, né? E aquilo marca a vida delas. Eu fiz um filme, isso foi importante na minha vida e tudo mais. Mas isso sempre me deixou um pouco chateado, assim. E Cataguases não, Cataguases tinha uma possibilidade que era de deixar alguma coisa real e concreta para a vida daquelas pessoas, né? Não era simplesmente um trabalho, de poder deixar ali alguma coisa a mais, uma contribuição, uma marca, uma espécie de legado, né? Acho que a gente tem essa utopia, essa ilusão de que a gente tem que deixar alguma coisa na Terra, mas eu queria deixar. E aí é que eu vou encontrar uma cena que me interessa muito mais, a partir do ver ele fazer filmes, Cidades Invisíveis, de algumas outras coisas que eu vi ali, de uma vontade, de um desejo de fazer audiovisual a partir daquela cidade. Eu acho que a nossa perspectiva hoje é produzir um novo movimento sustentado, né, que possa realmente traduzir
em resultados econômicos para a população dessa região. Então, é dentro dessa perspectiva, né, da perspectiva realmente da cultura como motor de desenvolvimento econômico que a gente vem trabalhando. E a criação do polo do audiovisual, eu acho que é a resposta mais concreta em torno, enfim, desse objetivo. Eu olho daqui, eu ando aqui, eu vivo, canto aqui, eu grito aqui, eu sonho aqui, eu morro. Não tem um estúdio aqui, é tudo território, ocupado, usado, e convivido, como queria Milton Santos. Né? Viva Milton Santos. Parabéns, César. Eu vou, até pelo avanço da hora, pedir para os nossos participantes, né, o Rubens, a Cida, a Luciana e o Arthur, não sei se o Arthur está por aqui, que estava ali, se eles pudessem fazer as intervenções, né, 1 minuto para cada um, porque aí a gente passa de novo para os palestrantes para ter talvez um diálogo mais de ideias do que de perguntas diretivas, né, porque não vai dar tempo. Tá joia? Então vamos começar. Rubens, que está aí na pontinha, pode começar. Deixa eu pegar aqui para você o microfone. Alô? Boa noite a todos e todas. Né, agradecer o convite aí do PIVA de estar aqui presente, dialogando sobre esse assunto tão importante. Né, quando eu recebi esse convite pelo próprio tema, né, me passou várias coisas na cabeça, né, com a fala do professor também, Ladislau, também, a gente tentou direcionar essa discussão para uma questão mais de tentar discutir o que é a tecnologia, né, de fato, né. Aí eu relembro aqui o Álvaro Vieira Pinto, no conceito de tecnologia, que é muito importante para a gente entender esse conceito. Né? Entender também que as tecnologias são várias, aí eu retorno aqui também ao Pierre Levy, nas tecnologias da inteligência, né? Porque muitas vezes o acesso que a gente tem à população, ela traz formas mais tradicionais e antigas de tecnologia, como as tecnologias produzidas pela oralidade, pela escrita, e agora a discussão dessa mesa aqui, que é a tecnologia, as tecnologias que foram proporcionadas pelas essas novas tecnologias da informação e da comunicação, que não é uma tecnologia só, né? São várias tecnologias que foram desenvolvidas aí. Então, assim, a minha pergunta vai até mais direcionada para a questão do uso dessas tecnologias no espaço público, né? Eu tive presente, né, há uns anos atrás, foi em 2010 e 2011, na primeira e segunda Conferência Internacional de Cidades Inovadoras, né? Estivemos juntos lá, o professor Ladislau também esteve lá na segunda conferência, em Curitiba, em 2011, e lá se discutia muito o uso das tecnologias, né? O Steve Johnson esteve lá também, discutindo o conceito de emergência, e o que se discutia lá justamente era isso, né? Uma contraposição dessa política, dessa realidade, dessa imposição teleológica, né? E como que a gente consegue construir uma política e uma participação emergente da população de forma a intervir, de fato, nas políticas públicas e intervir nas suas realidades, né? Então, assim, a questão da participação popular, ela vem sendo muito discutida, mas ela foi deixada de lado, porque muitas vezes isso é muito perigoso. Você dá poder à população, dá um poder ao povo de decidir o seu rumo,
É perigoso, e as tecnologias ela têm esse potencial. Então, a provocação que eu queria fazer para vocês é justamente essa questão. Se ouve muito falar no uso das tecnologias para deixar as cidades mais inteligentes, né? Ou seja, coletando dados do transporte, coletando dados de várias partes da cidade, para ajudar a administração a tomar as melhores decisões. Mas e a democracia? Que poderia ser potencializada de forma direta com essas novas tecnologias. O que tem sido feito? Essa é a minha provocação aí. É melhor, talvez, consolidar as perguntas. Isso aí pode ser para a Cida, que está do lado. Cida Justiniano. A minha pergunta também vai um pouco em cima do que o Rubens falou. Tá? Eu acredito que a cidade de Juiz de Fora ela tem o desejo de se tornar um polo internacional de economia criativa. E, com certeza, a TI, né, eu sou da área de tecnologia, eu enxergo tecnologia em todos os lugares, né, na medicina, na educação, no transporte. E, para atingir esse objetivo de polo internacional de economia criativa, com certeza a TI vai estar presente. Então, eu tenho 3 perguntas aqui, são rápidas. Como evitar que as inovações tecnológicas fiquem concentradas em um só grupo social? Como dar acesso a serviços para todos? Como alfabetizar digitalmente os cidadãos? Resumindo, como garantir que as cidades, neste novo modelo, trabalhem em prol de seus moradores e não contra eles? Fique aí. Excelente. Luciano, por favor. Eu acho que eu vou complementar, né, o que foi falado aqui até agora. Eu fiquei ouvindo cada um, assim, fiquei com vontade de perguntar várias coisas. Eu não vou fazer isso, tá? Então, não se preocupem. Mas eu acho que tem a ver com essa questão mesmo da colaboração e de processos de inovação aberta, né, que são incorporadas numa inovação social de cidade. Né? Quando eu vi Caú falando, né, eu fiquei me lembrando dos Fab Labs, né, do MIT, né, que foram criados nessa perspectiva de ocupação de um espaço para o desenvolvimento de projetos, né? Mas eu lembro de um artigo que eu tinha lido que o professor criador, né, dos Fab Labs, ele dizia assim: um Fab Lab sozinho ele não existe. Ele só existe no compartilhamento da rede mundial de Fab Labs, porque o conhecimento é compartilhado e as soluções são construídas coletivamente. Então, eu fiquei me perguntando assim, como é que o louco faz isso, né, dentro dessa lógica da rede? Então, foi uma primeira questão, né? No caso do Daniel, ele falando dos mapas, né, e os mapeamentos, e a gente vê iniciativas tão legais e interessantes, achei super legal os 2 projetos que você apresentou. E até quando você falou assim, meus orientadores acharam que talvez eu não tivesse distanciamento suficiente para fazê-los objetos da minha tese, né? E eu lembrei da tese de um amigo meu lá do Rio, que é o João Grande Júnior, que ele fez o mapeamento com georreferenciamento da rede carioca de rodas de samba, né? E ele construiu junto. Então, foi interessante, porque as rodas com um problema muito sério nas cidades de ocupação do espaço público, né? Então, assim, de uma série de autorizações, de regulamentos e tal, e que se perceberam, ainda que existam, digamos, rivalidades, né? Porque muitas rodas pertencem a escolas de samba e tal, mas perceberam que ali eles poderiam se unir, enquanto coletivo, para se mobilizar e se articular junto à prefeitura. E, mais adiante, eles perceberam que, além disso, eles também poderiam funcionar como um hub para gerar novos negócios para os sambistas, né? Pensando numa lógica relacionada com turismo cultural na cidade do Rio de Janeiro. Então, assim, o João ele acabou fazendo objeto aquilo que ele também fez parte, né? E aí eu fiquei pensando, você falou assim, do fracasso, né, daquilo que não chegou ali, digamos, essas demandas à prefeitura. A minha questão que me veio para você foi: quais seriam as estratégias, então, para fazer
com que essa tecnologia digital, que é tão rica, que consegue acumular tantas informações relativas a uma cidade, né, que ela realmente possa ser integrada. Cláudia deve lembrar, né, Cláudia? A gente esteve em Brisbane, na Austrália, uma época, e eles tinham um grupo da universidade que discutia informática urbana. Eles chamavam nessa época com esse nome, eu acho que esse nome hoje é velho, né? Mas era Urban Informatics. Então, eles criavam um mapeamento na cidade e as pessoas estavam lá na parada de ônibus, atrasou o ônibus, já mandava mensagem para a prefeitura. Ah, tem um buraco, já mandava. E tinha um sistema integrado com a prefeitura. Então, essa relação é tão importante, né? As tecnologias, acho que o professor Ladislau falou assim, temos as tecnologias, né? Mas como fazê-las realmente incidir nesses processos de mudança? Não sei se estou falando demais, vou agora para o César logo. Né? No caso do César, César sabe, eu sou fã, né, do Polo, é uma coisa assim. Eu apresento para todos os meus alunos lá no Rio, na SPM, e eles ficam assim, meu Deus, eles acham que só o Rio de Janeiro faz cinema. Né? Aí eu falei, não, vocês estão por fora, vocês não conhecem Cataguases. Né? E aí a gente vê esse impacto, né, numa geração de um retorno tributário e tudo, e agora vocês, a partir dessa ideia, né, a partir do sucesso da construção regional que foi feita, né, a Prefeitura de Juiz de Fora se anima, né, e a prefeita fala, e o que é muito importante, a gente sabe, né, dessa decisão política, vamos fazer, e eu fiquei muito feliz de ver muitos secretários aqui assistindo e participando. Né? Quer dizer, se não houver essa mobilização, mas também só essa mobilização a gente também sabe que não é suficiente. E eu sei também que você havia me falado que várias outras escutas foram sendo feitas durante esses últimos meses. Né? Então, como pensar, já que, no caso lá do polo da Zona da Mata, vem da sociedade civil para o poder público, aqui em Juiz de Fora está chegando a partir do poder público. Como é que esse caminho, que é diferente, né, vai conseguir gerar essa apropriação e esse engajamento da população. Né? Eu sei que você já tem várias ideias, mas eu estou aqui colocando essas questões. É isso. Obrigado, Luciana. Arthur, por favor. Só fazer um comentário rápido aqui, já passou na minha mão. Né? O Daniel também estava na 2ª Conferência Internacional de Cidades Inovadoras, né, Daniel? Sem prejuízo a gente considerar casos internacionais, penso que, como brasileiras e brasileiros, é importante a gente reconhecer e exaltar cidades do nosso país que são casos de sucesso de economia criativa, como estamos fazendo aqui. E, nessa linha, para além das melhores teorias, das melhores literaturas, a gente tem as melhores práticas sendo apresentadas e, considerando que provavelmente existe alguma coisa que as une, eu gostaria de provocar para que a gente conseguisse discutir sobre similaridades, sobre convergências desses 3 casos, para além, obviamente, né, da utilização de tecnologia ou da economia criativa propriamente dito, para a gente conseguir se inspirar ainda mais e trazer esses determinantes para Juiz de Fora, para que, num futuro bem próximo, a gente também seja um dos casos relatados, né, dessas experiências. Obrigado. Eu acho que dá para sintetizar o legado, né? Assim, qual que é o legado para a sociedade? Se tem prejuízos, né? No caso da democracia, apontado pelo Rubens, qual o legado para a sociedade também na sua governança, né? Porque você tem iniciativas que nascem do poder público, como o Porto Digital, iniciativas que são da organização da sociedade civil, e todas elas, pelo que eu entendi, também têm a transversalidade dos agentes econômicos, né? Que podem ser nocivos, no caso até do uso indevido da informação, como apontado pelo Daniel, mas pode também dar apontamentos para o poder público trazer soluções. Então, acho que as intervenções são nesse sentido. Eu gostaria, então, talvez, de começar pelo Carru, que foi o primeiro, né? Depois Daniel e César. Responder. Alô. Vou responder a pergunta que a Luciana fez sobre a questão de existir uma rede, né, do Fab Lab, e um só não seria suficiente, né, para o ecossistema. Uma rede de informação. Eu vou até além de uma rede de informação. Né? A gente tem um Fab Lab lá perto, fica dentro do Recife Antigo também, o Fab Lab está dentro do Parque Tecnológico,
Mas o que a gente precisa ter, o que a gente criou lá e mantém, é uma rede de interação. Tipo, uma rede de informação poderia ter as informações da ferramenta, mas a gente quer uma rede de interação, que a gente quer as pessoas se conectando. Acho que traz uma das frases de Chico Saboia mais cedo, que é a ideia de você estar podendo trocar ou fazer negócios no café, por exemplo. Então, lá é um hub. Lá a ideia é que as pessoas se encontrem e consigam interagir e, daí, aumentar a possibilidade da criação de negócios. Sobre a questão das singularidades, acho que, pelo pouco que conversei, até com o César, eu diria que está relacionado à governança, né? A questão de você ter uma entidade lá, uma governança, trabalhando em prol do ecossistema. Não ser uma interação apenas política, ou apenas civil, ou apenas de universidades, ou, enfim, ter todo um ecossistema criado, né, com pessoas lá da comunidade do ecossistema da região, trabalhando em prol dos seus, né? Está relacionado também a uma conversa que foi mais cedo, que é inovação local, né? Não é uma coisa que parte de uma coisa lá de cima, por exemplo, de Brasília para Recife, né? Uma coisa que parte de Recife. Então, eu diria isso, Quer que eu vá? Tá bem. Acho que tem várias questões que foram muito pertinentes, assim, né? Eu vou tentar sintetizar algumas delas, assim, para tentar falar como é que a prefeitura aqui, né, a partir do que a gente está conversando, pode tirar proveito dessas experiências que aconteceram. A primeira que eu queria dizer é a seguinte: os projetos nos quais eu me envolvi, nenhum tem uma tecnologia disruptiva. Zero. Quando a gente criou o Redenção CC, a gente pegou a API do Google Maps e aplicou um mecanismo de conexão de rede social que fazia as pessoas se conectarem ali e, a partir dessa conexão, publicar conteúdo. Isso aí, desde que as redes sociais abriram as suas APIs, isso é fácil de fazer, né? Então, a barreira não é tecnológica. Eu acho que essa é a primeira questão que eu queria dizer assim. Não é essa tecnologia fetichizada, assim, né? Vai vir o Google aqui e vai resolver a nossa vida. Não, cara, sabe? Não é isso, assim. Acho que a gente tem que pensar no tipo de tecnologia que a gente gera a partir desse pensamento, que eu estou chamando de tecnologia social. Assim. É muito diferente. Porque o César disse assim, responde tu, porque esse lance de engajamento é contigo. O que o César chama de engajamento, eu estou chamando de tecnologia social. É um tipo de uso, como a gente se apropria desse processo, né? Acho que foi o Rubens que perguntou assim, como é que a gente empodera as pessoas? Acho que foi um pouco a tua linha, né? Está preocupado com a questão da democracia. A minha resposta para a Cida é um pouco nesse sentido, assim. E aí eu vou fazer uma citação aqui do César, da fala dele em tempo real, que é o seguinte: as escolas têm lá os equipamentos para exibir os filmes, mas precisa do conteúdo. Então, assim, qual é a analogia que eu quero fazer? A tecnologia está aí, né? Agora, todo mundo tem um celular, 80% da plateia tem um celular Android, que o Google sabe nesse momento onde vocês estão, autorizando ou não. A questão toda é assim, como a gente empodera, alfabetiza o cidadão para que ele faça bom uso disso? Essa é uma discussão que não existe. Né? E aí, tentando responder, então, a questão da prefeita Margarida, do secretário Inácio, de todo mundo que está aqui, é assim, quando em 2013 eu desenhei a Ágora em Rede, a Prefeitura de Canoas, com o prefeito Jair Jorge, já tinha uma experiência chamada Ágora Virtual. A Ágora não é por acaso. Ele queria reproduzir a Ágora grega, onde a polis discutia as questões urbanas, né? O que ele fazia? Ele se conectava com as pessoas via chat. Então, as pessoas mandavam as perguntas, ele ia lá e respondia num chat, como os chats que todo mundo aqui já passou uma vez na vida. E aí ele me chamou para pensar uma maneira de interação que fosse diferente. E ele disse assim, não existia. Com pandemia, agora todo mundo sabe o que é, né? Mas em 2013, não era uma tecnologia tão fácil assim, chamada videoconferência, que era o Google Hangout, na época. A gente criou uma rede social que tinha 3 coisas. Tinha uma central de atendimento ao cidadão, tinha uma plataforma de inovação aberta e tinha o Ágora em Rede, que toda semana o prefeito, terça-feira, 10 da manhã, abria uma lista onde as pessoas formulavam as perguntas durante 1 hora, por vídeo, ele respondia a cada uma das pessoas. 70 perguntas.
Então, assim, essa é uma forma da gente construir uma relação de poder, voltando, Rubens, à questão do Johnson, menos top-down e mais bottom-up. Porque o cidadão consegue acessar o poder público e lembrar que o poder público está aqui para nos ajudar, né? Então, acho que a questão toda que fica me preocupa muito o tipo de cidade que Facebook, Apple, Microsoft, Amazon e Google estão construindo para a gente. Assim, a outra discussão que não se faz, que eu acho que a gente tem que partir dela para construir um projeto aqui, encerrando, essas empresas coletam informações de nós o tempo inteiro. Aí eu faço a seguinte pergunta para vocês. Se fosse o governo federal coletando todas essas informações, monitorando quem é que vocês dão like, que tipo de conteúdo vocês compartilham, com quem vocês se relacionam, o que vocês falam nos e-mails, nos chats, talvez a gente tivesse um sistema de alerta um pouco mais ligado. Mas como são essas 5 empresas, ninguém está prestando atenção. É muito mais danoso que sejam eles. Porque os nossos governantes, a gente ainda tem um sistema de democracia, o direito ao voto e a elegê-los. Eu não elejo o presidente da Apple. Então, assim, acho que o recado que fica que tipo de tecnologia Juiz de Fora quer criar para que a gente transforme Juiz de Fora, através de uma tecnologia social, num ponto de economia criativa capaz de influenciar todos nós. Muito bem. Vou falar um pouco do que eu vi nesses 4, 5 meses aqui na cidade. O que eu mais ouvi foi assim: precisamos de conexão. Nós não nos conhecemos a nós mesmos, de todos os setores. Pessoal da TI, pessoal da cultura, pessoal das mídias, pessoal das criações funcionais, fora outros tantos, os próprios empresários, a universidade. A maior economia que impacta nessa cidade chama-se educação. Não é a indústria têxtil. Não é? O Romo tem números aqui absolutamente fantásticos sobre isso. O quanto de dinheiro a gente manda embora toda semana, todo mês, todo dia. O Romo tem números fantásticos. Aqui, o Romo é uma biblioteca sobre esses dados, sistematiza isso de uma maneira muito bacana. Até depois uma oportunidade que tiver para fazer isso. E a outra fala muito era visibilidade. A gente é invisível. A gente não tem visibilidade, a gente não tem possibilidade de falar para o mundo, se expor, todo mundo está muito ligado à conexão, né? E eu acho que a tecnologia pode, e a decisão política pode, né? Pode, ela está apontando, está botando uma missão na nossa frente, né? E as tecnologias todas podem ser favoráveis a isso, a visibilidade, a conexão, a monetização. Nós estamos falando de economia. Eu falo para o diretor do Menino Espelho, que é um maravilhoso filme, vejam todos, quem puder entrar nas plataformas, seja a plataforma Netflix, está lá, tem filme nosso na Globoplay, tem filme nosso nos telecines. Mas o Menino Espelho foi mais visto nos cineclubes na Zona da Mata de Minas Gerais do que no Netflix, ou nos cinemas brasileiros. A gente sabe o que passa nos cinemas brasileiros. Todos vocês sabem o que passa nos cinemas brasileiros. E aonde está o cinema brasileiro? Cada vez mais naquele shopping, né? Naquela coisa igual que tem aqui, tem tudo igual no mundo todo. E ali só passa o quê? Né? Os meninos da Zona da Mata viram mais o filme, os nossos filmes, do que na plataforma Netflix. As nossas músicas, os músicos aí falam, minha música está no Spotify, quem escuta? Meu filme está no Netflix, quem vê? O sistema é o mesmo, de mercado, hegemônico, da prateleira, está no alto, o algoritmo, tudo mais. Ninguém tem acesso à nossa própria produção, aos nossos próprios conteúdos. Esse é um desafio de nós todos. Essa conexão. Lógica algoritma da cidade aparece nesse discurso que você está falando. Não adianta ter acesso, a gente precisa garantir o consumo, o uso. E monetização. Monetização. Será que a gente não dá conta de criar uma plataforma da cidade que conecte e que dê visibilidade, que monetiza as pessoas? Será que a gente não tem inteligência, criatividade, capacidade de fazer isso?
como o Porto Digital já faz, no Louco, a partir de fazer as soluções urbanas. Então, são esses desafios que estão colocados para a gente. Então, são coisas simples, não tem mistério. Está sendo feito por alguém, a gente pode fazer também, se apropriar isso de outra maneira, dando visibilidade, dando engajamento, para ter participação popular na história. Então, isso eu acho que é um pouco do que eu acho que a gente tem que fazer, né? E outra coisa, no caso do audiovisual, nós usamos os patrimônios, o território, né, ali instalado, localizado, mas todos eles são locais, traduzem histórias locais, né? Aqui nós vimos o Mangue Beach expresso até nos nomes, né? Eu adorei aquilo, fantástico, né? Como é que aquele que a gente gosta? Paracatronic, né? Maracatronics, né? Manguebaja, né? Tudo isso é tecnologia do lugar que a gente tem que se apropriar para projetar para uma, né? Então, isso eu vi. E eu vou te contar outra coisa, Luciana. A decisão, a orientação veio da prefeitura, mas hoje está na sociedade. Então, a gente fez essa questão de colocar o tríplice hélice, que todo mundo fala, né? A gente fala o tempo todo, não adianta esse tríplice hélice se não tiver o quarto, que é a sociedade. E essa sociedade participou. 350 pessoas participaram do processo de construção desse fórum. Reuniões, o que eu mais fiz nesses 4 meses, o que a gente mais fez, Cadígio, o pessoal que está aqui, Rubão, o pessoal que está aqui todo trabalhando, Rômulo, foi reuniões, reunir, escutar, discutir, dialogar, escutar muito, aprender com o lugar, né? Essa até é oportunidade para mim, né? Que estou morando aqui agora. Então, foi um rico processo que foi lançado em novembro do ano passado. Nós temos que criar uma relação Estado-sociedade muito mais próxima, muito mais forte, muito mais agregada, né, de maneira capilar, orgânica. É uma rede de cooperação que nasce organicamente da sociedade. E aí você horizontaliza. Tem uma decisão vertical, mas tem uma articulação horizontal que está dando essa força de realizar esse fórum nesse momento. Então, eu acho que é o que revela para a gente essa escuta ativa, né? Esse aprendizado, né? Ativo, e essa esperança que nós temos aqui, estamos depositando. E com a vinda de vocês, que estão vindo de fora, se engajar com a gente também, para poder fazer essa troca, essa conexão com o Brasil e com o mundo. Então, acho que um pouco a gente está falando disso. Acho que o professor Ladislau quer fazer alguma intervenção? Merece, né? Quebrar o roteiro aqui, mas nós vamos ter que encerrar daqui a pouco. Você sabe que, para mim, é central, de certa maneira, a gente pegar essas tecnologias, só que inverter o sinal dela, né? Eu uso o Facebook, né? Eu não quero contribuir para a fortuna dos outros, mas eu tenho que usar o que os outros usam. Só que eu inverto o sinal, em vez de usar isso para bate-boca, certo? Eu uso para divulgar, certo? Eu antigamente fazia um artigo científico, certo? Eu tinha que esperar 8 meses, 1 ano para publicar e para ter pontinhos na capa para dizer que eu sou produtivo, né? Isso é até humilhante, gente, certo? Eu coloco no Face, vai 10 mil acessos, entende? Quer dizer, na realidade, eu acho que nós temos uma gigantesca subutilização do potencial da conectividade. Sobretudo porque o que a gente quer trazer é ideias, é arte, é cinema, é filme, tudo isso aí é imaterial, isso aí pode circular de maneira absolutamente infinita, né? Eu pego, por exemplo, vocês peguem no meu site, Casa Verde, 80 mil habitantes. O pessoal fez uma rede, uma plataforma colaborativa local. Não é se ligar no Uber, no não sei o quê, certo? Uma plataforma colaborativa local, quem tem casos concretos, reais, tá? Uma dona de casa está meio parada em casa, certo? Ela passou a fazer bolo, entende? Está aproveitando seu tempo, ela coloca lá na rede local, entende? Um cara quer fazer uma reforma na casa, se ele entra no Google, vai aparecer onde vai comprar bloco, na Leroy Merlin, na Telha Norte, nas grandes empresas, certo? Na plataforma dele, ele descobre que o vizinho ali tem bloco demais que está sobrando, certo? Outro caso, tinha costureiras que produziam uniformes, não tinham local para produzir.
Aí na plataforma aparece. Sabe o que é? É um orientando meu, ele gerou. Vocês pegam no meu site, chama Casa Verde, vocês vão ter lá como está estruturado o negócio, inclusive o pagamento interno. Entende? Nós já temos 180 bancos comunitários de desenvolvimento no Brasil, como é da própria eletrônica. Entende? Vocês pegam o exemplo de Pintadas, que o pessoal, sabe, fez os acordos com a Federal da Bahia e faz o apoio para pequeno agricultor sobre tecnologias do semiárido. Entende? Estão entendendo? Quer dizer, a capacidade da gente organizar sistemas colaborativos, eu acho que é dramaticamente subutilizada entre nós. Entende? Quer dizer, na realidade, isso aqui é natural que tenha sido apropriado pelos gigantes, né, da Califórnia, todos os negócios, enfim. Né? Mas é natural também que a gente mande uma banana para eles, entende? Em vez de depositar o dinheiro do banco, em vez de fazer nesse negócio, a gente entra nos bancos comunitários. Gente, eu estou acompanhando exemplos desse tipo aos milhares pelo mundo. Certo? Araraquara mandou uma banana para o Uber e fez o seu sistema, o Uberzinho local, certo? Em vez do motorista receber 60% da sua corrida, ele recebe 93%. Entende? Gente, as oportunidades da gente... Eu gostei muito que você falou, né, da colaboração horizontal em rede. Né? Esse é o sistema. A gente não precisa mais desses sistemas verticais. Né? Esse processo descentralizado, eu acho que é absolutamente fundamental. Né? Gente, eu fico muito feliz, viu? Estou deixando aqui na minha idade dá para ser um pouco coisa, né? Enfim, mas é muito legal isso aí, porque nós estamos cheios de oportunidades. Né? Estamos com aquela desgraça lá em cima, mas aqui por baixo a gente pode criar outra coisa. Né? Eu vou agradecer a participação do Caú, do Daniel, do César. Eu sei que tem muita gente com mão levantada para fazer perguntas, mas a gente já estourou em muito tempo. Tem um evento agora às 7 horas, tem que fazer uma pausa. Vou passar, então, para o Guemin dar um aviso. Só quero dar um aviso, aproveitando que teremos uma pausa, que temos aqui uma cantina com quitutes maravilhosos que são feitos pelas senhoras aqui da região. Eu recomendo o bolo de banana, que eu experimentei, que é um espetáculo. E quem for em casa e não ficar direto, quem ficar aqui tem a oportunidade de poder se alimentar. Quem for para casa, leva para casa, porque os preços estão baratos demais para você que está em casa assistindo. E está em tempo de vir aqui, ainda tem tempo de chegar e consumir, porque vai rápido, vem rápido, porque o pessoal aqui está com fome, está desde que hora aqui. Né? Sim. Eu acho que tinha mais uma pessoa querendo falar, mas não sei. Mas acho que não vai dar tempo, né, César? Não vai, desculpa. Obrigado, gente, participação de todos.